hoje nós vamos tratar, na sequência das aulas anteriores de discussão de conceitos, primeiro da democracia, depois em que medida o conceito de qualidade da democracia avança, né? É mais específico. Hoje nós vamos tratar do conceito de cultura política. A definição e o debate do tema na teoria política contemporânea, né, ela parte de um pressuposto que é uma observação do sociólogo político norte-americano Ronald Inglehart, né, que está nesse livro dele de 1990. Depois de quase 40 anos de predomínio de hegemonia dos modelos analíticos de escolha racional, inspirados em variáveis econômicas, como todos nós sabemos, que é basicamente no comportamento da relação consumidor-consumo tal no mercado, né? Ele sugere é tempo de nós fazermos um novo balanço das relações entre economia, política e os valores socioculturais. É claro que a escolha racional, a escola da escolha racional tem contribuições importantes, não tem a menor dúvida disso, né? Mas o ponto do Inglehart, que eu acho importante, é que é essa ideia de que não há muita razão para prosseguir, mesmo reconhecendo os elementos de racionalidade da ação social, da ação política, não há razão para prosseguir sem reconhecer os fatores como a cultura política, os fatores que eles jogam, não é, na ação, na conformação da ação social, da ação política. As teorias da escolha racional exploraram as relações entre economia e política, mas frequentemente passaram ao largo dos fenômenos derivados das tradições históricas e culturais. Isso aparece em várias questões, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que a observação do Inglehart vai na direção de que não dá para fazer a análise do desenvolvimento da ação e das características, da natureza da ação política, descontextualizando tanto de trajetórias históricas como das tradições nas quais essas ações emergem, né? Eu mencionei algumas vezes para vocês aqui a análise do O'Donnell, né? O O'Donnell, que foi um dos principais autores das análises da transição, centrou muito da lógica da análise da transição em olhar o papel das elites estratégicas. Num determinado momento, já passado uma fase inicial da transição, o O'Donnell está olhando casos como o da Argentina, sob Menem, Brasil, sob Collor, e Peru com Fujimori, ele se depara com um fenômeno que é o que ele chamou uma imensa tendência da massa de eleitores, da massa de cidadãos, de delegar poder para quem foi eleito em quaisquer circunstâncias. E aí há um certo paradoxo, há uma certa pergunta que não fica inteiramente explicada pelas origens, né, das teorias da transição. Porque diz, bom, como foi que aconteceu que essas famílias de democracias ditas delegativas, em que há esse fenômeno de delegação, ocorrem numa diferenciação das famílias das democracias de tipo liberal, né? O que está por trás dessa tendência de delegação, né? A resposta que o O'Donnell dá, eu acho que é insuficiente, porque ele diz, não, tem tais e quais condições institucionais nas escolhas, mas em nenhum momento há uma recorrência ao fato de que escolhas que levaram a democracias delegativas têm que ver com as tradições. No caso da América Latina, né, com uma enorme tradição populista. Só que dizer isso é dizer muito pouco. A tradição populista, talvez o elemento mais importante da tradição populista, é que há, por um lado, uma tendência de personalização das relações de poder. Os de baixo, digamos assim, os subordinados, tendem a personalizar a relação com quem está em cima, não é como se fosse uma relação pessoal entre o apoiador e Vargas, Goulart, o Jânio, o depois Collor, né? Mas o outro elemento é que há uma forte tendência por parte das lideranças que são eleitas pelo voto popular e que, num certo sentido, recebem um crédito muito grande para governar, há uma forte tendência de desbaralhar as instituições. As instituições têm pouca importância. Se vocês quiserem, nos dias atuais, eu acho que os exemplos mais fortes disso são Venezuela, Equador, Bolívia, numa escala menor, e Rússia, né?
Nesses casos, as lideranças populares, eleitas com grande legitimidade e apoio popular, quer dizer, não é que falte apoio popular, no entanto, a relação com as instituições, partidos, no caso do Equador, houve uma intervenção direta no judiciário, né? No caso da Venezuela, tem havido sucessivas intervenções no judiciário, no legislativo, e há uma completa ou quase desaparecimento das funções da oposição. Bom, é evidente que isso tem um problema do ponto de vista de quem vai avaliar, mensurar a qualidade da democracia. São democracias incompletas, são democracias frágeis, são democracias iliberais. Agora, se eu depositar estritamente a minha chave analítica na escolha que as elites fizeram, tem digamos assim, um espaço, um buraco que não fica explicado. O que é que motivou essas elites a fazerem essas escolhas que redundam nesses modelos delegativos? Né? O que é que levou a isto e que não entrou na análise? Eu digo, são as tradições culturais. Dois exemplos que ilustram o diagnóstico anterior que eu mencionei são os casos, por um lado, de mobilização das não-elites, em casos como o da Espanha, Adolfo Suárez, Brasil das diretas já, e agora, mais recentemente, os países do Norte, da África, Oriente Médio, né? E, por outro lado, o papel da religião em casos como o da Polônia, em que o papel do Papa João Paulo II foi extremamente importante na mobilização contra o regime. Então, essa ideia de que valores culturais ficam fora da ação, fora das escolhas institucionais, precisa ser revista, e é um pouco isso que eu estou propondo. Mas não é só o caso da Polônia. No caso do Brasil e do Chile, isso se perdeu um pouco agora, mas se vocês forem fazer uma reconstituição da luta de resistência contra a ditadura no Brasil e no Chile, teve muita importância a influência da chamada teologia da libertação, dos movimentos ligados à igreja, nesse caso a Igreja Católica, que organizaram movimentos, organizaram setores da sociedade para lutar contra o regime. Numa perspectiva em que, eu diria, tem várias coisas misturadas, mas um elemento absolutamente central é a ideia de direitos humanos, a ideia de que os direitos teriam que ser preservados, ligados a uma concepção que, no caso das religiões, é muito forte, né? Mas teve um papel muito importante. E se nós olharmos agora mais recentemente, né, o fundamentalismo islâmico. Então, essa ideia de que nós podemos analisar a evolução das instituições sem olhar essas outras variáveis, essas outras estruturas, eu acho que empobrece a teoria democrática. E é um pouco essa a discussão que o conceito de cultura política quer propor, quer fazer, né? Bom, as pesquisas de cultura política floresceram mais intensamente, com mais força, nos anos 50 e nos anos 60, a partir do livro do Almond e do Verba, The Civic Culture, né? Que comparou as atitudes, as crenças políticas, mas também comportamentos dos públicos de 5 países: Inglaterra, Estados Unidos, México, Alemanha e Japão. Claro, a inspiração aqui é muito clara, o que eles estavam preocupados, né? Eles estavam preocupados em olhar, por um lado, países emergentes como o México, por outro lado, países que tinham saído, depois da Segunda Guerra Mundial, de uma experiência nazifascista. Quer dizer, a pergunta que se colocava aqui é o seguinte: o eixo ganhou a Segunda Guerra, o eixo invadiu esses países. Então, a dúvida do Almond e do Verba em relação tanto aos países que tinham sido derrotados pelo eixo, pelos aliados na Segunda Guerra Mundial, tinham sofrido invasões. Veja que o tema das invasões para fazer propagação da democracia já tinha começado aí, né? Tinham sofrido invasões e, num certo sentido, estavam colocando a questão democrática na ordem. A preocupação desses autores é: será que a orientação, as orientações predominantes na sociedade, nos comportamentos, nos valores, no modo como as novas instituições serão escolhidas, vai prevalecer ou vai inovar no sentido democrático, ou irão prevalecer as orientações do período autoritário? Era uma dúvida de pesquisa, era uma dúvida importante, né? Depois, a partir dos anos 70, a abordagem da cultura política sofreu uma série de ataques, em grande parte associadas às críticas que foram feitas à teoria da modernização. A teoria da modernização, num determinado momento, tinha colocado uma ênfase muito forte em 2 aspectos, né? Tem vários aspectos, mas eu vou chamar a atenção para 2. Por um lado, a ideia de que se modernizou economicamente, moderniza as sociedades economicamente,
faz evidentemente, uma complexificação dos papéis econômicos sociais, isso incide sobre valores, cultura, etc., né? E, por outro lado, a teoria da modernização trabalhava também muito fortemente com a ideia de umas pré-condições sem as quais a democracia não existiria. Quer dizer, o esquema, o modelo analítico era meio esquemático, no sentido de tem tais pré-condições, você tem democracia. Não tem tais pré-condições, é muito difícil de saber se vai emergir a democracia. A dúvida que existia é, esses países que estão passando por processo de modernização, eles vão entrar numa nova onda de organização de regimes democráticos ou não, né? Então, isso tudo foi colocado em questão, em grande parte, por essas críticas às teorias da modernização. Agora, havia também uma ideia de que, na análise do Allmans do Verba, teria havido um pressuposto teórico de natureza etnocêntrico, né? Na análise comparativa que eles fazem dos 5 países. Quer dizer, a ideia aqui é que, num certo sentido, as democracias inglesa e norte-americana teriam sido somadas como protótipos, né? Como tipos ideais e que a comparação teria sido feita em relação a esses casos. Bom, eu me reservo o direito de deixar a discussão disso mais para frente, porque eu acho que isso é uma crítica equivocada. Quer dizer, se vocês lembrarem a nossa definição de democracia, nas aulas anteriores, né? Na ciência política, na literatura, se alcançou alguns patamares considerados mínimos para entender o que é o que não é democracia. Depois a abordagem da qualidade da democracia complexificou, tornou isso mais sofisticado. Mas nos 2 casos, não é que você tem um modelo, ou norte-americano ou inglês, você tem umas tantas condições que, em última análise, tendem a colocar no debate de que modo a democracia é efetivamente um sistema de autogoverno. Quer dizer, autogoverno de quem tem o atributo de ser governado. Não é? A expressão autogoverno se refere ao atributo de quem é governado, ou seja, os eleitores que autorizam autoridades públicas a assumirem funções públicas e poderem governar. Então, desse ponto de vista, eu acho que a crítica em relação ao etnocentrismo está equivocada, mas, em todo caso, eu acho que a gente pode, mais para frente, retomar isso. O Ingohat e o Welzel, nos capítulos que nós vamos ler daqui a algumas semanas, eles fazem muita ênfase no que eu diria uma tentativa de recuperar o conceito da teoria da modernização no seguinte sentido, né, olhando principalmente nas bases sugeridas por Marx e por Weber. Né, eles dizem, claro, quando você tem mudanças, né, que afetam a estrutura de produção, de organização e principalmente as relações sociais na sociedade, você impacta a maneira como esses atores que passaram por processos de mudança, não é? A maneira como eles se veem a si mesmos e como eles veem as relações de poder, as relações entre eles, as relações com as autoridades, com as estruturas. Então, desse ponto de vista, a tese no Ingohat e no Wells é mais forte, não é? Como vocês vão ver depois. Mas eles dizem, nesse sentido, há na medida da modernização e na medida em que se transforma num tema central da modernização o problema do desenvolvimento humano, quer dizer, de como, digamos assim, as políticas públicas voltadas para promover o desenvolvimento humano, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, estão ligados ao desenvolvimento humano, a uma perspectiva de plena realização humana, na medida em que isso ocorre e que é progressiva esta, digamos, incorporação desses valores que são macros em relação ao que era a perspectiva anterior, há uma transferência digamos, de uma orientação na sociedade para valorizar os temas de sobrevivência, uma transferência para a valorização dos temas de autoexpressão. Então, nesse processo, você tem emergência de valores que acabam reforçando muito a democracia. Quer dizer, estou dizendo isso para antecipar um argumento que vai aparecer depois. Mas a crítica aqui, que teve na origem da crítica da teoria dos anos 50 e 60 do Allmans do Verba, era uma tentativa de colocar em xeque as teorias da modernização. Uma segunda parte desta apresentação que eu estou fazendo diz respeito a uma definição mais específica do que é a cultura política.
vocês devem ter visto no texto, no meu texto que vocês tiveram que ler, o texto que vai estar sendo publicado agora, exatamente agora. Nesse texto eu proponho essa definição. A cultura política é o conjunto de opiniões, atitudes, veja que são várias coisas, opiniões, atitudes, hábitos, sentimentos e comportamentos políticos compartilhados. Quer dizer, o objeto desses diferentes segmentos, opinião, atitude, hábito, sentimento, etc., o objeto é, digamos assim, as ações políticas, os regimes políticos, as instituições, ou seja, as estruturas políticas, né? E, claro, por suposto, né, está envolvido nisso as relações entre cidadãos, entre indivíduos que fazem parte do sistema e os indivíduos e o sistema político. A ideia é que o nexo que unifica essas diferentes coisas é o conceito de compartilhamento. Há um compartilhamento em níveis que são diversificados. Não é que todo mundo compartilha tudo o tempo todo, mas há um core essencial que é compartilhado pela maior parte das pessoas, né? Isso significa que a cultura política, embora não seja uma unidade empírica completamente homogênea, não é um bloco completamente homogêneo, né? O compartilhamento, como eu disse antes, é sempre relativo, mas ela envolve uma noção de diversidade de valores. Em alguns casos, isso implica na emergência de subculturas, né? A ideia, a noção é de que as pessoas, digamos, capturam parte do funcionamento do sistema político, né, na medida em que alguma percepção, algum conhecimento elas têm, de que decisões são tomadas centralizadamente ou mais ou menos centralizadamente na sociedade e tem um elemento que afeta a sua, em alguma medida, afeta a sua vida, afeta a sua qualidade de vida. Decisões são decisões vinculantes, na maior parte dos casos. Quando decisões são tomadas a respeito de aumentar ou não aumentar gastos de saúde e, eventualmente, uma taxação para levar, é evidente que essa é uma decisão a respeito das quais, tomada a decisão, você pode reagir, você pode tentar evadir, você pode apresentar, no caso brasileiro, uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, mas uma vez estabelecida, ela é completamente... ela vincula todo mundo, né? E ela obriga, né? E nesse sentido, ela contém um elemento que diz respeito à aceitação da lei, à aceitação da norma, né? Ela contém um elemento que digamos, faz parte constitutiva do sistema do chamado enforcement of the law, que por um lado é a coerção usada pelo Estado, mas por outro lado tem um lado de adesão, de aceitação na regra, né? Então, num certo sentido, a ideia é que aquele conjunto de opiniões, atitudes, hábitos, sentimentos, comportamentos que são compartilhados, eles em alguma medida se referem a esses dois elementos. Uma percepção em algum grau de cognição, não é, que é variado, que não é todo homogêneo, não é, sobre direitos e sobre implicações do processo de tomada de decisão. Implica alguma capacidade de distinguir entre interesse público e privado, evidente, né? Se nós olharmos as definições que eu propus antes sobre democracia e sobre qualidades da democracia, não é que cultura política é um fenômeno completamente de fora, ajustado, anexado a esses conceitos. Cultura política é um elemento central. Ele diz respeito ao modo como aquilo que aparece no debate da qualidade da democracia como um elemento central que dá vitalidade ou não para a accountability vertical e horizontal, ele é um elemento central. Então, desse ponto de vista, ele é digamos, uma definição complementar ao que nós trabalhamos antes, né? A dúvida que aparece é o seguinte: dá para separar processos de participação das tomadas de decisões? Quer dizer, será que nós podemos colocar em domínios empíricos completamente diferentes a ideia de que as pessoas participam através de diferentes mecanismos, normas, formas de participação, desde votar, fazer parte do partido, fazer parte do sindicato, de corporações, comunidades locais, influência no sentido de formação da opinião pública, etc. Não é? Dá para separar esse elemento do modo como decisões são tomadas? Quer dizer, aqui nós vamos entrar num terreno
eu reconheço que tem uma área de difícil definição. Alguém poderia dizer, bom, tem muita omissão do ponto de vista de decisões que são tomadas, né? Omissão no sentido de não participação. Mas a dúvida é, quando se toma, por exemplo, uma decisão do tipo, vamos adotar a pena de morte, com vistas a punir certo tipo de crimes, num contexto em que a participação é muito escassa, muito pequena, será que eu poderia dizer que essa decisão foi tomada completamente separado da participação ou da não participação? Se esse vínculo existe, se esse vínculo, ao contrário, pode ser resgatado e ele tem um lugar teórico para explicar a ação e, portanto, também para explicar a lei de mudanças dos regimes políticos, não é? Se isso existe, nesse caso eu tenho que restabelecer a ideia de que participação e percepção do mundo da política, percepções de como entes privados se relacionam com entes públicos, como eleitores se relacionam com os eleitos, etc., etc., essas percepções de participação têm um lugar importante no processo de tomada de decisões. Bom, as perguntas importantes que apareceram no debate eram, por um lado, qual é o papel da tradição, dos valores, da cultura para a estabilização dos regimes? Isso está lá atrás, desde Aristóteles, aparece. Lembram-se que o Aristóteles, toda a discussão original do Aristóteles é uma ideia de comparar regimes diferentes e, num certo sentido, é a inauguração da política comparada, né? Que é buscar qual é o elemento que, de alguma maneira, me permite dizer que é este ou aquele regime que sobrevive, que tem mais possibilidades. É que o Aristóteles complica o argumento, porque ele não apenas se pergunta sobre a estabilidade, mas ele pergunta qual o regime que é capaz de promover a boa vida, entendendo por boa vida a plena realização do ser humano. O que não é pouca coisa, né? Porque é uma tremenda demanda do ponto de vista filosófico, não é? Do ponto de vista de perspectiva política, né? que é apresentada sobre a ação, né? Bom, o segundo ponto é que, a segunda pergunta é sobre o quanto certos conjuntos específicos de atitudes, convicções, comportamentos constituem uma condição necessária e suficiente ou só necessária para a emergência de regime e para a sua duração. Bom, aqui tem uma trampa, digamos, teórica importante, né? Pareceu para alguns críticos do Almond do Verba que eles estavam dizendo democracias só existem quando você tem cultura política como condição necessária e suficiente. Quando, na verdade, eles não estavam dizendo isso, eles estavam dizendo uma coisa um pouco mais complicada. Eles estavam dizendo a cultura política é uma condição necessária e ela, em alguns casos, opera como uma variável interveniente na sua relação com instituições. Em vários trechos do livro isso aparece com alguma clareza, mas isso nem sempre ficou muito... Então, eu acho que isso deu margem a essa discussão, né? É evidente que a resposta dessa dúvida anterior, dessas duas perguntas, né, tradição de valores, cultura, etc., tem alguma coisa que ver com a estabilização, com a emergência e estabilização do regime? Ou, por outro lado, esse conjunto de atitudes, concepções, modos como as pessoas percebem as relações de poder na sociedade, condição necessária ou ela poderia ser tratada como uma condição necessária, mas não necessariamente suficiente, porque ela teria que se articular com algumas outras condições para que, evidentemente, a emergência ocorresse, né? Bom, a resposta para essa controvérsia, né, para essa pergunta, envolve uma controvérsia que não desapareceu nunca do debate, na verdade vem desde, como eu tinha dito antes, da ideia, da noção de se buscar as condições de realização do bom governo, entendido como regime político comprometido com o ideal de plena realização da vida humana. Há uma certa linha de continuidade também, se vocês pensarem, do pensamento clássico para o pensamento político moderno e contemporâneo, olhando como o tema aparece em autores como Aristóteles, Montesquieu, Tocqueville, Stuart Mill, Marx, Weber, Gramsci, né? Há sempre uma indagação sobre qual é a conexão que poderia
explicar a relação entre ação e valores político-culturais. Para surpresa total de muitos autores, inclusive minha, apareceu alguns anos atrás um texto do Anthony Downs sobre o tema de valores e cultura na política, em que, curiosamente, o Anthony Downs faz de uma maneira leve uma autocrítica sobre a sua primeira posição estritamente centrada na abordagem da teoria da escolha racional, em que ele sugere a ideia de que valores políticos são culturalmente determinados, são transmitidos de geração em geração. E, num certo sentido, ele diz, esses valores operam para produzir soluções, né? E, nessa medida, eles não podem ser, não são irrelevantes, não podem ser descartados. Nesse debate aparecem noções como a noção do lugar da virtude, o lugar da moderação, no sentido de não haver exacerbação de resultados, de perspectiva, e uma certa ideia de que precisa estar presente para a construção da boa vida e do bom governo, precisa estar presente de alguma maneira, né, noções, perspectivas, elementos de uma, digamos assim, que identificariam o interesse do bem comum. Claro, parênteses, tem um debate a ser feito aqui sobre isso, né? Na Antiguidade Clássica, a noção de interesse do bem comum aparecia como a noção de interesse de um único bem comum, como se fosse possível a construção, digamos, de um único modelo. Pelo menos nas minhas leituras do Aristóteles, eu acho que não se distingue isso muito bem. Não aparece com... Alguns autores vão dizer, não, ele não estava preocupado em um bem comum, ele estava preocupado em a construção do bem comum. Então, desse ponto de vista, poderia comportar diversidade, conflito, né? Outros autores vão dizer, não, não é bem assim. Como na tradição do pensamento clássico, a ideia é que você tinha uma certa homogeneidade social, homogeneidade linguística nesses grupos, nessas comunidades, né? Homogeneidade, inclusive, de orientação religiosa, era frequentemente uma religião mais ou menos capaz de abranger o conjunto. Então, nesse contexto, você não tinha muita divisão, não é? Divisão propriamente de classe não existia. Então, era meio natural, na análise de alguns autores, que tivesse a ideia de um bem. Mas, de qualquer jeito, o que eu estou querendo chamar a atenção é que, independentemente disto, há no Aristóteles uma indagação. O que é que produz virtude, moderação, para não haver exacerbação, não é? E, ao mesmo tempo, alguma perspectiva de interesse. E essas coisas estão voltadas para esta noção, para esta ideia de que é possível, digamos assim, há uma perspectiva volitiva muito forte de que é possível construir a boa vida como utopia, como perspectiva. É sempre algo que está no horizonte como uma perspectiva que seria o objetivo da ação política e, portanto, de governos, de regimes, se vocês quiserem, da democracia, né? No Montesquieu aparece a noção das molas, né? Que, na verdade, como nós sabemos, né, principalmente na discussão que o Montesquieu faz no livro sobre o espírito das leis, né, as molas aparecem como uma espécie de um elemento de motivação para a ação, né? E no Tocqueville aparece como os hábitos do coração ou como o que ele chamou da arte de se associar. No Montesquieu, as molas estão ligadas aos diferentes tipos de regime político. Quer dizer, veja, a ideia de que no despotismo você tem medo, não é? Na monarquia você tem a honra prevalecendo na relação entre os atores. E na república você tem a virtude, a ideia, quer dizer, qual é a sugestão que está por trás disso? É a ideia de que estas molas são elementos que articulam a ação para conformar esses regimes políticos. É muito claro aqui, eu diria, o elemento genético do lugar, da presença da cultura política, ou de valores, ou de tradições, na formulação do que seria estruturas políticas, né? O Montesquieu insistiu nessa ideia que o foco da análise está no espírito das leis, que ele tenta resgatar, e também das instituições. Quer dizer, num certo sentido, a explicação dos diferentes regimes no Montesquieu, agora um pouco diferente, um pouco mais sofisticado, se vocês quiserem, mais desenvolvido do que no Aristóteles, é a ideia de que não são apenas condições geográficas, territoriais, tamanho todas essas coisas entram, né? Tamanho do país, etc., mas que os modos
de percepção, os costumes e o comportamento, tem efeito sobre a realização dos regimes. E no Montesquieu tem uma primeira, eu diria, uma primeira intuição de alguma coisa que vai aparecer muito fortemente no debate da cultura política para alguns autores contemporâneos do século XX, não é? Que é a ideia de que leis e costumes são, digamos assim, são suportes que educam os indivíduos para a participação. Há uma preocupação aqui, aparece uma preocupação aqui, que as leis têm que ser adequadas, são as boas leis, não é, voltada para objetivos coletivos definidos como importantes, que são capazes de educar as pessoas, de levar os membros do sistema político a participarem, né? No Tocqueville, a ideia apareceu formulada em termos do que ele chamou dos hábitos do coração. Mas eu acho que é interessante que chama a atenção para o seguinte: o Tocqueville fala em hábitos do coração, caracterizando, num certo sentido, sentimentos, percepções, valores, não é? Mas ele aterriza numa discussão muito prática, que é a ideia de que, como a sociedade já no século XIX, sociedade norte-americana do século XIX, tinha conflitos diferentes, tinha percepção de que os indivíduos estavam envolvidos numa luta por objetivos, por interesses diferenciados, não é? Ele diz, hábitos do coração é a matéria-prima para a definição do que ele chamou a emergência do interesse bem compreendido. O interesse próprio que se localiza num contexto sociopolítico que extrapola interesses individuais e que, num certo sentido, fundamenta a ideia de que a sociedade pode alcançar objetivos que são coletivos, né? O interesse bem compreendido seria, portanto, nesse sentido, uma espécie de orientação ligada ao que eu chamaria a dimensão republicana da democracia. Ele tá dizendo, a democracia não envolve apenas decisões e participação. A democracia envolve uma dimensão de interesse público que, no entanto, para ser alcançado, vai esbarrar em interesses individuais, diferenciados. Como é que os indivíduos se separam, digamos assim, desta exigência de realização dos seus próprios interesses, que é egoísta, é voltada com muita força, não é, na natureza humana para realizar o que é próprio, não é? Ele diz, depende desta noção do interesse que é bem compreendido. O interesse bem compreendido é aquele que, de alguma maneira, faz um trade-off, se vocês quiserem, faz um equilíbrio entre interesses individuais e interesse que envolve as outras pessoas e a comunidade. E a arte de se associar, no Tocqueville, aparece como uma resposta a esse desafio. Ele dizia, na arte de se associar, não apenas tem coesão, tem confiança, tem elementos que amalgamam a ação, mas também as pessoas têm que tomar decisões, não é, coletivas. Para poder fazer ação coletiva, elas têm que enfrentar o conflito e tomar decisões. E isso, num certo sentido, acaba tendo uma influência sobre a orientação, sobre a direção em que vai a ação coletiva. Tem duas derivações. Uma, de que a confiança interpessoal é importante para gerar ação coletiva, mas tem uma outra derivação, de que quando você tem capital social, com um elemento de pressão, que funciona como um elemento de pressão sobre a eficácia, a eficiência, não é, da gestão de serviços públicos e de instâncias da administração pública, isso envolve um elemento de confiança nas instituições. Eu estou mencionando aqui três abordagens que foram mais comuns no século XX, né, que apareceram em alguns momentos associadas com explicação política, que são as abordagens do caráter nacional, a cultura vista como epifenômeno no contexto da teoria marxista e a tradição da cultura cívica do Almond e do Verbo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para nos permitir suscitar um debate depois sobre propriamente a pertinência da teoria. Tá certo? No primeiro caso, a noção ganhou um uso comum no final do século XIX, no início do século XX, em parte se inspirou no trabalho de alguns antropólogos como a Margaret Mead e Ruth Bennett, que estavam em grande parte preocupados em explicar diferenças entre os povos a partir da cultura. Há uma matriz antropológica na noção
de caráter nacional. Eu não estou dizendo que essas autoras escreveram exatamente assim, mas em alguns trechos da Ruth Benedict isso aparece com muita força. A ideia de que elementos da cultura conformam caráter e, portanto, conformam comportamentos, conformam atitudes, conformam relações no mundo propriamente público, no mundo da política, né? O caráter nacional foi proposto, foi pensado, às vezes, como um elemento que era capaz de dar estabilidade ou promover mudança em situações políticas, regimes que, a partir de certas características peculiares de cada povo, não é, justificariam maior ou menor estabilidade ou uma tendência à mudança, né? Eu diria que aqui houve muitas concepções a priorísticas e uma certa leitura comparativa baseada em perspectivas impressionísticas, às vezes eram relatos de viagens, relatos de autores que não era propriamente pesquisa empírica, estrito sensu. Há uma certa dose de preconceito de ordem étnica, cultural, política muito forte nessas na ideia de que certas características inatas ou resultantes de formação histórica muito específica poderiam explicar comportamento e tendências de longo prazo, né? Bom, os exemplos mais conhecidos são bastante comuns e aparecem em formulações diferentes em certa literatura. Há uma certa ideia, por exemplo, do belicismo dos povos germânicos, que remontaria desde as invasões do Império Romano, né, certas características dos que vieram a formar depois os povos germânicos, né? Uma certa ideia de envolvimento emocional maior dos povos latinos quando comparado com os anglo-saxões, que em tese seriam mais racionais, mais frios, tomariam decisões sem permitir que, digamos, elementos de sentimento invadissem a esfera política, né? Isso aparece, por exemplo, em algumas sugestões em torno das chamadas raízes ibéricas dos latino-americanos, né? E aqui no caso brasileiro, mas também no caso de vários países da América Latina, tem uma sugestão forte de que o tipo de contra-reforma que foi levado, particularmente na Espanha, que ocorreu historicamente, particularmente na Espanha e em Portugal, com elementos que redundaram num nível extremamente elevado de violência, da intervenção da violência na Inquisição, teria compactado de alguma maneira, teria influído de alguma maneira isso que é entendido como raízes ibéricas. Uma certa noção de que a formação, a estruturação política, etc., se justifica pela violência com que ela foi introduzida no processo de colonização e depois nas variantes que levaram às independências, né? Duas características que aparecem, a ideia de que há uma certa noção de rigidez e de burocracia na formação do Estado. Mas, ao outro lado, a outra contrapartida dessa rigidez, dessa burocratização, é a ideia de que a sociedade civil é amorfa, não é? Que ela aceita a tutela do Estado com uma certa facilidade e no qual se justificaria. Veja, se alguém pegar os textos, por exemplo, do Oliveira Viana, não é que vai aparecer exatamente assim. Eu estou pensando, por exemplo, nas populações meridionais, né? Mas há uma certa noção, há uma certa indução da ideia de que, dado o amorfismo, dado características ibéricas da formação, você tem que ter um Estado muito interveniente. Há nisso, alguns autores chamaram a atenção, né? Há nisso um elemento de justificação do autoritarismo, né? Mas veja, claro que a curva do raciocínio é longa, porque ela surge dessa ideia de que influências ibéricas, né, nos levaram a um comportamento mais passivo, mais amorfo, etc., e, portanto, isso justificaria, para que o Estado realize funções nacionais, funções de manutenção da coesão, mas, ao mesmo tempo, de responder a desafios coletivos, né? Há uma ideia de que o Estado tem que ser preponderante, tem que ter predomínio na sociedade, né? Se vocês quiserem, tem dois autores em que isso aparece, às vezes explicitamente, às vezes de uma maneira diluída, que é Oliveira Viana, particularmente nas populações meridionais, mas o Dante Moreira Leite, que foi professor aqui nessa universidade,
departamento de psicologia, né? As coisas do Dante Moreira Leite sobre o caráter nacional vão muito nessa direção. É muito forte, né? Há uma interpretação de problemas de comportamento que deriva dessa matriz do caráter nacional. Várias derivações da noção do caráter nacional implica em caracterizar a ação dos atores, de parte dos atores, em sociedades como a brasileira, em termos de amorfismo, passividade política, paternalismo, populismo, clientelismo, dependência, tolerância. A ideia de que estas origens, por exemplo, justificariam uma certa tolerância diante do mandonismo ou mesmo da corrupção.